a devoção a Nossa Senhora do Carmo e o escapulário. Inúmeras foram as experiências e manifestações divinas ocorridas nas proximidades do Monte Carmelo, desde os tempos de Elias e Eliseu, e depois sempre houve seguidores deles que procuravam ali viver conforme a vida que eles levavam. Em hebraico, Carmo significa vinha e El significa Deus. Portanto, Carmelo se traduz por vinha de Deus ou jardim de Deus. Com a evangelização dos primeiros cristãos, alguns também se sentiam chamados à vida no deserto, à solidão, e procuravam os arredores do Monte Carmelo, que também se tornou nos primeiros séculos de nossa era centro de romarias, sinal de grande riqueza e expressão de fé e perfeição religiosa. Segundo a santa tradição, a devoção a Nossa Senhora do Monte Carmelo teve sua origem no século XII, quando um grupo específico de eremitas fez nascer a Ordem do Carmo. O que inicialmente seria o berço de grandes santos chegou a despertar, no decorrer do tempo, perseguições e ataques dos muçulmanos. Assim, os eremitas foram obrigados a migrar para a Europa devido à tomada da Terra Santa. De início, muitas foram as dificuldades para se estabelecerem em um local e adquirirem alimentos. A Europa passava por crise econômica, o que fazia com que os europeus não vissem com bons olhos ter de repartir alimentos com estrangeiros. As outras ordens religiosas consideravam estranho o modo que a Ordem do Carmo vivia seu carisma, tentando imitar as virtudes da Mãe de Deus. Mais dificuldades surgiram a ponto de ameaçar a existência da instituição. É nesse contexto que São Simão Stock assume a função de prior geral da ordem e que Nossa Senhora oferece-lhe, com muito amor, sua proteção, não somente àquela ordem religiosa, como também a todos nós, seus filhos. Quem foi São Simão Stock? São Simão Stock nasceu na Inglaterra, no condado de Kent, em 1165. Ainda no ventre materno, sua mãe o consagrou à Santíssima Virgem. Antes de amamentá-lo, ela sempre o oferecia à Virgem, rezando de joelhos uma Ave Maria. Vendo seus pais rezarem o pequeno ofício da Santíssima Virgem, ele seguiu o bom exemplo. Fez a primeira comunhão aos 7 anos de idade e, durante a comunhão, consagrou sua virgindade a Nossa Senhora. Por inveja, seu irmão mais velho passou a maltratá-lo e persegui-lo. Enquanto isso, aumentava em seu coração o desejo de abandonar o mundo. Aos 12 anos de idade, vai para a floresta, onde encontra uma árvore com uma cavidade que lhe cabia. Nessa cavidade viveu por 20 anos em oração e penitência. Daí o nome Stock, que significa tronco. Por inspiração divina, saiu da solidão, pois Nossa Senhora lhe pediu para se juntar a uns monges que iriam chegar ao Monte Carmelo da Palestina. Estudou teologia, sendo ordenado sacerdote. Dedicou-se à pregação. Em 1213, chegaram 2 frades carmelitas. Por meio deles, recebeu o hábito da Ordem do Carmo. Em 1245, foi eleito superior geral. Como surgiu o escapulário? São Simão Stock, como superior da ordem e vendo a grande dificuldade em que se encontravam naquelas circunstâncias, estava debilitado devido aos muitos jejuns e penitências que fazia. Nesse estado, ele orava insistentemente a Deus pela intercessão de Nossa Senhora, dizendo: Virgem do Carmo, flor do Carmelo, vinha florida, esplendor do céu, Virgem Mãe incomparável, doce Mãe, mas sempre Virgem, sede propícia aos carmelitas, ó estrela do mar. Conforme a tradição, São Simão Stock teve uma visão em 16 de julho de 1251, em Cambridge, na Inglaterra, data em que posteriormente passou a ser celebrada a festa de Nossa Senhora do Carmo até os dias de hoje. Apareceu-lhe Nossa Senhora com o menino Jesus nos braços e rodeada de anjos, trazendo em sua mão o escapulário e dizendo: Recebe, meu filho, este escapulário da tua ordem, como sinal distintivo da minha confraria e selo do privilégio que eu obtive para ti e para todos os carmelitas. O que com ele morrer não padecerá o fogo eterno. Este é um sinal de salvação,
uma salvaguarda nos perigos e prenda de paz e de aliança eternas. São Simão Stock relatou para a Ordem do Carmo o que a Virgem Maria lhe tinha dito. Desde então, a notícia se espalhou de geração em geração na Igreja Católica. Todos os que passaram a usar o escapulário com fé em Deus e sempre recorrendo à Virgem Maria recebiam graças, bênçãos e proteções divinas. Libertavam-se de tentações, venciam pecados, viviam um processo de conversão mais perseverante e conseguiam levar outras pessoas a crerem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Segundo a devoção católica, usar o escapulário é sinal de consagração a Nossa Senhora do Carmo. Graças e promessas através do uso do escapulário. O escapulário é um sacramental que protege vidas e traz muitas bênçãos de Deus para quem o usa. Não se trata de uma superstição, mas sim de um ato de bondade e amor de Deus para com aqueles que nele creem. Deus costuma fazer coisas as quais muitas vezes não entendemos como acontecem, mas se temos fé e lhe obedecemos, seu poder pode, então, proteger-nos. Quando o povo hebreu se revoltou contra Deus, murmurando e blasfemando, Deus o castigou com cobras. Mas quando o povo reconheceu seu pecado e pediu perdão, Deus mandou Moisés construir um sinal. Quem olhasse para aquele sinal com fé em Deus, não no símbolo, seria curado. O povo veio arrependido e disse a Moisés, o homem escolhido por Deus para conduzi-los à terra prometida: Pecamos, murmurando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós essas serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor disse a Moisés: Faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo que for mordido, olhando para ela, será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fixou-a sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. Números 21, 7 ao 9. Para libertar o povo hebreu da escravidão no Egito, Deus disse a Moisés: Toma em tua mão esta vara com a qual operarás prodígios. Êxodo, capítulo 4, versículo 17. Deus precisa da vara para operar prodígios? Não. Deus precisa de Moisés? Também não. Mas Deus quis precisar de Moisés e quis que Moisés usasse a vara para operar milagres. Deus usou a vara de Moisés para realizar os 10 prodígios que obrigaram o faraó a libertar seus prisioneiros. Quando o faraó se arrependeu e mandou seu exército perseguir os hebreus, encurralando-os no Mar Vermelho, Moisés usou a vara para abrir o mar e o povo poder passar. Depois, durante a peregrinação até a terra prometida, Moisés usou este mesmo cajado para realizar diversos outros milagres. Assim, pois, acontece com relação ao uso amoroso e devocional do escapulário. A palavra escapulário vem do latim scapula, que corresponde ao osso que fica próximo aos ombros e foi usada para descrever a veste que alguns religiosos trazem sobre seus hábitos, cobrindo-lhes o peito e as costas. Em formato pequeno, também chamamos escapulário ou bentinhos do Carmo, as duas peças retangulares ou quadradas que os fiéis leigos trazem como sinal de sua consagração a Nossa Senhora do Carmo. O escapulário não é magia para a salvação, só Jesus é o Salvador. O escapulário é uma proteção espiritual. Quem usa terá mais forças para se manter perto de Deus e para resistir aos demônios e às tentações. Não se trata de um amuleto da sorte que protege do mal, tampouco libera os cristãos dos compromissos com Deus e com seus mandamentos. Nossa Senhora do Carmo diz que quem morrer com o escapulário não padecerá o fogo do inferno. Revelação a São Simão Stock, em 21 de julho de 1251. Quem usa o escapulário deve usar com boas intenções. Se, mesmo assim, a pessoa estiver com algum pecado mortal na hora da morte, Nossa Senhora do Carmo providenciará para que se arrependa e receba os sacramentos. Privilégio sabatino. Nossa Senhora apareceu ao cardeal Jacques Deze, que era seu fiel devoto,
e disse que ele seria Papa com o nome de João 22, fazendo-lhe um pedido. Quero que anuncie aos carmelitas e aos seus confrades: os que usarem o escapulário, guardarem a castidade conforme seu estado e rezarem o ofício divino, ou os que não sabiam ler, se abstenham de comer carnes nas quartas-feiras e sábados, se forem ao purgatório, eu farei que o quanto antes, especialmente no sábado seguinte à sua morte, tenham suas almas levadas para o céu. O privilégio sabatino foi reconhecido pelo Papa Pio XII. Quem usar o escapulário e morrer com ele, irá direto para o céu. Se for para o purgatório, pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, sairá do purgatório no primeiro sábado depois de sua morte ou até antes do sábado. Condições para receber as graças: ter recebido a bênção e imposição do escapulário por parte de um sacerdote e fazer as orações que lhe foram recomendadas fielmente, fazer uso do escapulário diariamente, guardar a castidade segundo o seu estado de vida. Medalha escapulário. Muitos católicos chamam de medalha escapulário a medalha que tem na frente a imagem de Nossa Senhora do Carmo e atrás a do Sagrado Coração de Jesus. É a medalha de Nossa Senhora do Carmo que pode ser usada no lugar do escapulário. É o escapulário, portanto, em forma de medalha e tem o mesmo valor sacramental. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, os sacramentais são sinais sagrados por meio dos quais, imitando de algum modo os sacramentos, se significam e se obtêm pela oração da Igreja, efeitos principalmente de ordem espiritual. Podemos citar água benta, terços, o altar, o cálice e os santos óleos, o crucifixo e o escapulário. Os sacramentais fortalecem nossa fé, pois nos lembram de Deus, seu amor, sua proteção, suas bênçãos, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo para nos salvar. No entanto, embora a medalha tenha o mesmo valor sacramental, o fiel que lhe fizer uso só receberá as graças e promessas próprias do escapulário se a primeira imposição tiver sido feita em um escapulário de lã ou tecido, sendo só depois substituído pelo uso da medalha. Outra diferença é que, cada vez que for trocada, a medalha precisará ser benta, o que já não se faz necessário para o uso do escapulário de lã ou tecido. Indulgência plenária. O uso do escapulário concede indulgência plenária no dia em que a pessoa o recebe, no dia de Nossa Senhora do Carmo, 16 de julho, no dia do Santo e Profeta Elias, 20 de julho, no dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, 1º de outubro, no dia dos Santos Carmelitas, 14 de novembro, no dia de São João da Cruz, 14 de dezembro, no dia de São Simão Stock, 16 de maio. Indulgência parcial. Quem usa o escapulário ou a medalha escapulário com grande amor a Deus e a Nossa Senhora, se o beija por amor a Deus ou realiza outros atos de amor a Deus, à Igreja e ao próximo, ganha indulgência parcial. Sobre o uso do escapulário. Quem pode conceder a bênção do escapulário? Todo padre católico, com a devida oração, pode impor o escapulário aos que desejam usá-lo. Quanto tempo dura a bênção do escapulário? A vida toda. Se ele ficar velho demais ou desgastado, o que fazer? É só substituir por outro. Se eu perder, tenho que fazer nova imposição? Não. Só se recebe a imposição uma vez, que é válida para a vida toda. Se alguém deixar de usá-lo por algum motivo e depois quiser voltar a usar, o que deve fazer? Basta adquirir outro escapulário e voltar a usar. Como usar o escapulário? De preferência no pescoço 24 horas por dia, acordado e dormindo, não tirar nem para tomar banho. Se no caso de cirurgia ou em outra situação fora de meu controle, eu for obrigado a tirar o escapulário e nesta ocasião eu morrer, perco as promessas de Nossa Senhora do Carmo? Não. Um leigo pode, com a devida oração, impor o escapulário a quem está em perigo de morrer? Pode, somente em perigo de morte, impor um escapulário, já bento por um padre.
Façamos a experiência de nos aproximarmos ainda mais de nossa mãe, a Virgem do Carmo, e da devoção do escapulário, para que ela nos socorra em todas as nossas aflições e nos defenda de todo mal, que ela estenda sobre nós sua poderosa proteção, guardando-nos na vida e na hora de nossa morte.